Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira. E nesse instante eu quero passar a palavra ao presidente da Copardo, o senhor Rolo Souto Coelho, que estará assim fazendo a abertura nesse instante dos nossos trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Das vezes anteriores, eu fui falar sobre essa palestra do Emanuel. O McNick já teve passado, que se abria as propriedades, várias roças de mandiocas, e naquele tempo era usada apenas como alimento para porco. Não é? E depois a pecuária foi avançando e foi formando as pastagens e todo mundo esqueceu da mandioca. Só que no Brasil a coisa evoluiu em outros estados a respeito da mandioca. E hoje nós sentimos a necessidade de fazer a economia do município que vai pedir, como dos outros que a Copardo tem filial, desenvolver um trabalho para aumentar a renda do produtor e também suplemento alimentar para os bovinos. E nós vamos buscar para isso, na pessoa do doutor Joselito, que é o Papa da mandioca do Brasil, é o homem que mais entende de mandioca do Brasil. É o estudioso pesquisador da Embrapa. A Embrapa, como foi dito aqui, é uma empresa brasileira de pesquisa respeitada no mundo inteiro na área da agropecuária. É um trabalho sério que eles fazem e que desenvolvem, que passa os conhecimentos para os produtores rurais, né? E essas pesquisas da mandioca são levadas a todos os estados do Brasil, aqueles que têm realmente condição de produzir a raiz. É alimento humano, que hoje as indústrias diversificaram, sai da farinha só, hoje não é só a farinha. Com a mandioca vocês vão ter a oportunidade de ver o que se pode fazer com a mandioca. Vai agregar renda, vai agregar valores e ter um alimento sadio. Né? Eu agradeço a vocês todos pela presença, pela prestigiência. O Senar atendeu um pedido de Dr. Rômulo, ou de Rômulo, para que pudesse trazer um pesquisador. Ele fez esse pedido a Dr. João Martins, que é o presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, e a gente foi na busca de Dr. Joselito para que pudesse vir fazer essa palestra para vocês. O Senar, ele tem hoje um programa chamado ProSenar em várias áreas, e na área da mandiocultura a gente já tem alguns grupos formados na região de Nazaré, de Cruz das Almas, e naquela região do Recôncavo toda já tem, são 5 grupos já formados. Esses grupos compõem de 20 produtores cada um. É um programa que leva 2 anos, onde o produtor ele tem aula 2 dias no mês, na primeira quinzena, e na segunda quinzena eles têm as aulas práticas. Com informação, a gente fez um dia de campo agora no mês passado e alcançamos uma produtividade lá em torno de 42 toneladas de raiz por hectare. Uma boa produtividade pelo que a região produz. Inicialmente, agradecer os promotores deste evento, através do Senar, representado pelo colega José Márcio, a Copardo, através do senhor presidente, o Rômulo Coelho,
E na pessoa da prefeita do município, dona Menininha, cumprimentar a todos os munícipes e a todas as pessoas que de outros municípios aqui convergem para passar uma noite diferente, conhecer mais de perto a raiz do Brasil, a mandioca. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite, exemplo de tantas ocasiões que tive, e estou seguindo a jornada de trabalho em vários municípios, estados brasileiros, fazendo com que 514 anos depois do descobrimento, nós possamos redescobrir mandioca. Então, uma riqueza importante, mas que infelizmente ainda muito pouco conhecida. E o propósito dessa noite é de trazer a vocês informações, ilustrações e também despertar aqueles que têm uma visão empreendedora pelo que vou mostrar, possa despertar para que tenha, através da mandioca, dos seus derivados, uma oportunidade de negócio. Então eu me intitulo, pela natureza do trabalho, como um semeador de sonhos. E venho nessa noite trazer para vocês sonhos. Sonhos factíveis, possíveis de ser realizados. E nós somos do tamanho deles. Se os nossos sonhos forem pequenos, nós nos apequenamos que sequer nos enxergamos. Mas, como pensam bem os sonhadores, nós deveremos ter sempre os pés no chão e a cabeça nas estrelas. E através da realização desses sonhos, a gente se agiganta, que a gente pode surpreender os outros e até mesmo surpreender a si próprio. Então, com esse preâmbulo, eu quero dizer a vocês que eu acredito muito nesse trabalho, nessa missão de difundir, de mostrar, através da transferência de tecnologias, de forma oral e visual, pelos slides, a gente vê que realmente a mandioca tem um potencial extraordinário e é preciso mesmo que a gente a conheça. Então, os índios se valiam, então, esse, por exemplo, isso aqui é um ralador de mandioca, né? E além do Forrest Gump, do contador de histórias, eu sou meio Indiana Jones. De onde eu trouxe isso aqui? Por lá do sul do Suriname, numa localidade chamada Quamalaçamudo. Suriname era a Guiana holandesa antes. Tinha a Guiana francesa, ainda tem a Guiana inglesa, e aqui era a holandesa, hoje é o Suriname. Eu fazendo uma missão de trabalho, me disseram, Joselito, se você quiser conhecer uma aldeia de índios, a gente pode fretar um avião que já está pronto para fazer essa viagem, na parte superior do avião. Então ele aqui esse é chamado de tipiti. Ele tem esse formato assim que lembra uma sucuri. Depois de ralada a mandioca, é colocada nessa alça e presa aqui embaixo. À medida que vai enchendo de massa de mandioca, ele vai ficando bojudo. Ó. E depois de cheio, nessa parte aqui de cima, por essa alça, se coloca um pedaço de madeira com a parte de baixo presa, um pau atravessado, do outro lado uma prancha com pedra. Na medida que coloca as pedras, com um processo de tração, ele dá uma puxada e aqui pelas frestas sai então o caldo de prensagem da mandioca, a manipoeira, né? Embaixo eles colocavam e ainda colocam uma concha ou uma gamela, e desse líquido que escorria aqui do tipiti, aí vem embaixo então o líquido leitoso, né? Cor de leite, que é a goma da mandioca com água da própria raiz. Somente para enxugar a massa, quem faz farinha de mandioca sabe que não se coloca a massa depois de ralada no forno, tem que prensar. Prensavam aqui, depois tiravam os bolos, depois de 15, 20 minutos de tensão desse material por conta das pedras do outro lado da prancha, tiravam então os bolos e colocavam então sobre uma laje de pedra com fogo embaixo. Primeiro produto, farinha de mandioca. Através da mandioca, da farinha da mandioca, é que se tinha então a energia para o braço escravo, que ato contínuo
a colonização, a chegada dos portugueses, aí vieram as levas de escravos nos porões dos navios negreiros, cantados e contados por Castro Alves, o poeta dos escravos. E aí era o braço humano, através da farinha de mandioca como energia, que depois com os engenhos misturado ao mel, com a laranja, e vinha então farinha de mandioca como principal transformada em bolinhas. E não é fazendo... Tem paraense aí? Tem? É paraense não, senhora? Não. Não é paraense a senhora não, né? Ah, paraibana. Então, aqui, essa aqui é uma tapioca que, se você ver fazer, você se encanta. Ela pula como pipoca. Eles pegam a goma úmida e passam numa lona com as mãos, às vezes botam umas bolinhas já juntas, como se fosse para acostumar a goma a virar tudo bolinha. E depois das bolinhas eles fazem um escaldamento e depois botam no forno quente e pula como pipoca. Isso aqui parecendo bolinhas de isopor, que é usado também dentro da culinária paraense, junto com o açaí. Aqui vem alguns produtos, ó, na área de cosméticos, batons da Natura, hidratantes, shampoos, a mandioca tendo a sua presença. Nos slides eu vou mostrar mais alguma coisa. E aqui, uma coisa mais sofisticada, tá vendo? Filmes de plástico, ó, substituindo, isso aqui são plásticos feitos com amido de mandioca, para substituir os plásticos de petróleo, que demoram 100, 200 anos, aqui são biodegradáveis. Com 4, 6 meses na natureza, com a água da chuva se dissolve e a natureza bate palmas. Então, é também uma contribuição que a mandioca empresta no plano ambiental. E aqui também, ó, embalagens biodegradáveis, ó, bandejas. Aqui tomou um pouco de pancada, já ficou, né, um pouco avariado, mas copo, ó. Isso aqui é de amido, transformação de amido de mandioca. Tem empresas hoje produzindo isso. No Rio de Janeiro, essa daqui é CBPAC, tem uma outra chamada Biomater, que fica lá em São Carlos. Esses copinhos aqui, no Carnaval de Salvador, no ano passado, estava lá. O camarada fez a promoção no camarote de Gilberto Gil, colocando "Já fui mandioca", né? Chamando a atenção da destinação. Então, o cenário não é aquele cenário da gente pensar somente em fazer a farinha, não é somente em fazer o beiju tradicional, não, mas é da gente criar alternativas. Daqui a pouco vocês vão ver bandeja. Traz uma bandeja dessa aí, por favor, Ney, para eles verem aqui, uma dessa aqui na frente. Traga, só para eles verem. Daqui a pouco vocês vão degustar, é somente para dar água na boca, por enquanto. Tá? Então, são indústrias que é de Vitória da Conquista. Vira para o lado de cá, assim, de frente, para vocês verem. Olha aqui. Então, aí eles botam sabor pizza. Quer dizer, o sujeito cria e agrega valor. Se eu pego a farinha de mandioca, eu tenho um valor X. Mas se eu tiro a alma da farinha, que é a goma, eu posso ter 1 quilo de goma que custa R$1. Vai tirar por hectare. Aí, e mesmo assim, com o rigor climático, quem salva a lavoura é a mandioca. É como um camelo vegetal, produz em solo de baixa fertilidade, né? Resiste à seca. Então, é uma planta que tem características assim, muito especiais para a gente dizer: vou empreender, vou pegar uma área do que indevidamente se transformou em parque. Não estou fazendo apologia contra a pecuária, não, mas nós temos que pensar, gente, que uma propriedade ela tem que ter alternativas diferentes. Nós não podemos colocar todos os ovos numa mesma cesta. Se colocar os ovos na mesma cesta, a cesta aí quebra tudo. Nós temos que colocar ovos em cestas diferentes. A racionalidade é assim na agricultura, é assim que sobrevive a agricultura familiar, que tem suas áreas pequenas, mas que chega lá e não planta somente milho, nem somente feijão, nem somente o quê? Milho, feijão, inhame, coisa do gênero. Ele sempre faz com outros produtos, é o quiabo, é o giló, é a melancia. Então ele faz aquilo porque é uma forma de equilibrar. Ele não quer correr o risco de ficar rico de vez ou pobre na miséria de tudo. Ele quer o equilíbrio. Então são lições também que a gente aprende com os próprios agricultores. Os agricultores têm os ensinamentos. Então a gente precisa, dentro de uma visão de modernização, da gente pegar e ter novas alternativas
E é esse sonho que eu estou semeando nessa noite, para a gente pensar e dizer, vou também cuidar disso, mas eu preciso conhecer, eu preciso, prefeita, vereadores, se estão representados aqui, eu preciso valorizar a mandioca, fazendo também uma interação com os municípios, que são exemplos de sucesso.